Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em breve eu vou voltar com o quadro Meio que Mitos e Lendas nas sextas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E o caso que eu decidi trazer para vocês hoje é um caso bem longo, provavelmente o caso mais longo até hoje aqui do canal, então já senta aí, dá uma respirada, pega uma pipoca, porque senta que lá vem a história. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Peter Marco Falcone nasceu no dia 20 de setembro de 1972 e ele era o terceiro de 4 filhos de John e Luciano Falcone, e a família morava em um pequeno vilarejo em West Yorkshire, na Inglaterra, chamado Hepworth. E em 1996 ele acabou conhecendo uma mulher chamada Joanne Lees em uma boate local, que eu não sei se ele trabalhava nessa boate, porque eu acho que eu vi uma fonte dizendo que ele trabalhava, ou se era apenas um dia normal em que ele estava na balada paquerando. Mas de qualquer forma eles se deram muito bem, muito rápido, e apenas um ano depois eles começaram a morar juntos e Joanne se mudou para Brighton, que era o lugar onde Peter estava fazendo faculdade. E Joanne Lees nasceu no dia 25 de setembro de 1973 e até os seus 11 anos de idade ela morava apenas com sua mãe, chamada Jenny, em Huddersfield, que também é uma cidade em West Yorkshire, na Inglaterra. Mas depois disso, a mãe dela acabou casando com um homem chamado Vincent, que já tinha um filho chamado Sam, então todos eles passaram a morar juntos. E a partir do ensino médio, ela teve vários empregos de meio período, como por exemplo garçonete e até mesmo embaladora de bacon, que eu achei bem peculiar. Você só pode embalar bacon? Você pode embalar alguma coisa a mais? Até que ela conseguiu um emprego em uma agência de viagens local chamada Thomas Cook. Após conhecer Peter, Joanne transferiu seu emprego para uma das agências em Brighton e antes de se mudarem, eles fizeram sua primeira grande viagem para a Itália, Grécia e Jamaica. E a partir de 1998, eles começaram a planejar uma viagem para a Tailândia, Singapura e Austrália como mochileiros, o que acabou deixando suas famílias um pouco receosas, visto que nessa época estavam tendo diversas notícias de assassinatos de mochileiros na Austrália, como os assassinatos de Port Arthur, o incêndio no Childers Palace Backpackers Hostel e o assassino do mochileiro chamado Ivan Milat, que foi um serial killer muito famoso naquela época. E então, no dia 15 de novembro dos anos 2000, o casal saiu para sua viagem para o Nepal, Singapura, Malásia, Tailândia e Camboja. Tipo assim, um sonho, né? Saudades, viajar, por sinal. Mas infelizmente, em Camboja, eles acabaram sendo assaltados e então perderam os cheques de Joanne e também as passagens deles de volta. Mas se eu não me engano, eu vi em alguma fonte, que vai estar tudo aqui na descrição para vocês, que eles acabaram fazendo amizade com um outro casal de mochileiros que acabou ajudando eles. E então de lá eles seguiram para a Austrália, chegando no dia 16 de janeiro de 2001. E era ali também que eles pretendiam passar a maior quantidade de meses. E como eles estavam viajando com visto de férias de trabalho, que é um visto temporário para quem quiser trabalhar e passar as férias por um período máximo de 12 meses, eles decidiram, assim que chegaram na Austrália, se não me engano foi em Sydney, eles começaram a procurar emprego. E rapidamente Joanne conseguiu um emprego em uma livraria muito famosa chamada Dimox, e Peter passou a trabalhar com instalação de móveis de escritório. 5 meses depois, após aproveitarem bastante Sydney e conseguir dinheiro o suficiente para se manterem pelos próximos meses, Peter decidiu comprar uma Kombi para eles seguirem viagem para Canberra, Melbourne, Adelaide, Darwin e Brisbane. Inicialmente, Joanne queria continuar ali por mais um tempo, porque ambos tinham realmente se apaixonado pela cidade e fizeram vários amigos, mas ela acabou cedendo, afinal eles estavam fazendo um mochilão. Mas o que Peter não sabia era que Joanne o estava traindo. Ela estava tendo um caso com um homem chamado Nick Riley, que tinha sido apresentado através de um colega de trabalho da livraria Dimox, que tinha levado Nick em um dia para a balada que eles costumavam frequentar. E de acordo com Joanne, eles chegaram a ficar 2 vezes antes dela terminar tudo, porque ela percebeu que eles realmente tinham ido longe demais. Então, no dia 25 de junho de 2001, o casal seguiu viagem em sua Kombi para o novo destino. Ao chegarem no território norte, uma das primeiras coisas que eles fizeram questão de fazer foi a famosa escalada na Ayers Rock, também conhecida como Uluru, que é uma rocha sagrada para os nativos.
Hoje em dia essa escalada é proibida por ser perigosa demais e ter morrido mais de 30 pessoas lá que acabaram caindo. E em seguida eles foram para Alice Springs, que fica a apenas algumas horas da Ayers Rock. E tem até um caso que aconteceu em Ayers Rock de uma menina chamada Isaiah Chamberlain, que eu vou contar pra vocês em breve. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque eu sei que é um caso muito famoso na Austrália, mas eu não lembro se eu já vi algum brasileiro falando sobre. No dia 14 de julho de 2001, o dia começou normal, era um dia como qualquer outro, e eles até decidiram fazer algumas tarefas separadas, porque eles tinham que resolver algumas coisas antes de seguir viagem. E enquanto o Peter foi falar com seu contador, e ele até descobriu que ele estava devendo dinheiro para o governo australiano, porque ele estava pagando impostos como australiano, sendo que ele era do Reino Unido. Eu nem sei como que isso foi acontecer, eu até dei uma pesquisada, mas eu realmente não entendo sobre esse tipo de coisa. Então se alguém entende, comenta aqui embaixo. E enquanto isso, Joanne foi a uma livraria para poder checar seus e-mails antes dela e Peter se encontrarem novamente em um café chamado Green Frog Café, onde eles foram tomar o café da manhã. Depois disso, eles fizeram uma parada de algumas horas para assistir a Annual Camel Cup, que é um festival de corridas de camelos que geralmente acontece no Bladder's Kite Park em Alice Springs. E antes de seguir viagem, pegaram comida no restaurante Red Rooster. Por volta das 7h30 do mesmo dia, Peter e Joanne estavam dirigindo pela Stuart Highway para poderem visitar o Devil's Marbles, que é uma reserva de conservação que fica a 4 horas de Alice Springs. E quando faltava cerca de 1 hora para chegarem em seu destino, eles passaram por uma cidade chamada Barrel Creek, que é uma cidade de estrada muito pequena. Só para vocês terem noção, tem uma população atual de apenas 11 pessoas, que fica no sul do território norte da Austrália. E após uns 20 minutos que eles passaram de Barrel Creek, eles começaram a perceber que tinha um Toyota 4-wheel drive branco seguindo eles. No começo eles até tentaram fazer com que o carro passasse na frente deles, porque eles estavam dirigindo uma Kombi, que não é um carro que dirige muito rápido. Mas o Toyota acabou ficando ao lado deles e o motorista fez um sinal para que eles parassem. E mesmo com as objeções de Joanne dizendo para ele não parar, porque eles estavam dirigindo à noite no meio da estrada, que por si só já é uma coisa perigosa, Peter acabou parando o carro e quando ele saiu, ele começou a conversar com um homem que tinha um bigode, que estava usando uma camisa de flanela xadrez e também um boné de beisebol. Disse que ele havia visto faíscas saindo do escapamento da Kombi deles. E então Peter e esse homem misterioso foram olhar o escapamento, enquanto Joanne foi para o banco do motorista para poder ligar o motor. Pouco tempo depois, Joanne ouviu um barulho muito alto, que ela pensou que fosse um barulho do motor, mas quando ela olhou para o lado, ela deu de cara com o homem misterioso apontando uma arma para ela. O homem então entrou na Kombi e prendeu as mãos de Joanne para trás com uma algema caseira que ele tinha feito. E então a arrastou para dentro do seu carro, no qual tinha um cachorro marrom no banco do passageiro. Em seguida, com o auxílio de uma fita adesiva, ele prendeu seus tornozelos e tapou sua boca. Mas como Joanne estava se contorcendo muito, afinal estava tentando fugir, ele acabou desistindo e a fita dos seus tornozelos ficou bem larga. E logo em seguida, no que Joanne acredita que foi um ataque de raiva, ele deu um soco em sua têmpora, antes de colocar uma sacola em sua cabeça com o intuito de impedir que ela visse o que ele estava fazendo ou até mesmo para onde eles estavam indo. Enquanto estava deitada, ela tentou ouvir o que estava acontecendo ao seu redor. E a certo momento ela chegou a tentar chamar por Peter, mas o homem mandou ela calar a boca. E pouco tempo depois ela ouviu o que parecia ser alguém sendo arrastado pelo cascalho, até que tudo ficou em silêncio. Após contorcer bastante, ela conseguiu tirar a sacola da cabeça enquanto ainda estava com a mão presa nas costas. E então ela conseguiu sair bem silenciosamente do carro e correu em direção aos arbustos. Depois de alguns minutos ela começou a ouvir alguns barulhos de pegadas, como se o homem estivesse procurando por ela. E então ela se escondeu mais ainda nos arbustos. E o homem chegou a passar por ela 3 vezes até que ele decidiu voltar para o carro. E Joanne pensou que ele finalmente ia desistir, mas ao invés disso ele virou os faróis do carro exatamente aonde ela estava. Mas de alguma forma ele não viu ela e então aí sim ele decidiu ir embora. Quando o homem misterioso já tinha ido embora há alguns minutos, Joanne conseguiu colocar seus braços para frente. E com a ajuda de um protetor labial que ela tinha em seus bolsos, ela conseguiu melar sua mão, no intuito de deixá-la mais escorregadia para que dessa forma ela conseguisse tirar a algema. Mas infelizmente ela não conseguiu, e só depois de 5 horas escondida nos arbustos, às 12h35, ela viu um trem de estrada, que é basicamente um caminhão bem grande,
e conseguiu sinalizar para que o motorista parasse. E ele, que se chamava Vince Millar, juntamente com seu copiloto, conseguiram tirar as algemas de Joanne, porém a colocaram dentro do caminhão para caso fosse importante na investigação. E eles falaram que ela estava visivelmente abalada e assustada com toda aquela situação. Eles a levaram de volta para Barrel Creek e chamaram a polícia. Aparentemente, antes de encontrar Joanne, Vince Millar tinha passado por um outro carro onde tinham 2 homens segurando um terceiro, no qual ele disse que estava parecendo uma gelatina de tão mole que ele estava, como se ele tivesse machucado. Vince chegou a perguntar aos homens se estava tudo bem, se eles precisavam de ajuda, mas os homens entraram imediatamente no carro e saíram correndo. E mais tarde ele disse que ele tinha certeza absoluta que o terceiro homem, que era o homem que estava fraco, aparentemente machucado, era Peter Falcone, o que significava que naquele momento ele ainda estava vivo e teria sobrevivido ao ataque. A polícia de Alice Springs então foi chamada por volta das 13h30, mas como Alice Springs é um pouco longe de Barrel Creek, eles só foram chegar às 4h30, e então a polícia, juntamente com Vince Millar, foram procurar por Peter Falcone por volta das 19h. Uma coisa que vários dos oficiais notaram foi a condição de Joanne Lees, porque para alguém que havia sido atacada e então correu pelo mato australiano com o mínimo de roupas de proteção, que pelas pesquisas eu vi que fica bem frio pela noite, ela parecia extraordinariamente bem e ela apenas tinha alguns cortes e hematomas, mas nada muito sério, além de estar bem limpa para uma pessoa que estava literalmente no deserto australiano. Ao chegarem ao local onde Peter e Joanne foram atacados, eles encontraram uma poça de sangue na beira da rodovia, que mais tarde foi confirmada como sendo o sangue de Peter, e a Kombi escondida a cerca de 80 metros no matagal. E só 8 horas após o resgate de Joanne, que os bloqueios das estradas foram colocados, mas as buscas policiais na área não revelaram quase nada, além de algumas pegadas de Joanne, mas não tinha nenhuma pegada de Peter, do agressor ou até mesmo do cachorro. E apenas 4 dias após o ataque, os policiais fizeram Joanne reencenar tudo o que tinha acontecido no mesmo local e até mesmo com uma caminhonete similar, o que eu achei bem esquisito, porque ela literalmente tinha acabado de passar por um trauma. Eu não sei se isso é um procedimento padrão, mas eu acredito que não. Se alguém souber, comenta aqui embaixo, porque eu achei muito esquisito. Mas mesmo assim, ela fez, mas com a condição de que a mídia não estivesse presente. Naquele ponto, a mídia já sabia de tudo e eles estavam com todas as forças atrás de toda a história, querendo saber tudo e noticiar tudo. E do ponto de vista deles, aquela era uma história fantástica de uma mulher que tinha sobrevivido a um ataque no deserto australiano. E também tinha a grande pergunta do que teria acontecido com Peter Falcone, se ele estava vivo ou não. Então, além da mídia, o público também estava muito interessado nesse caso, o que nem sempre é bom. No entanto, inconsistências nas declarações de Joanne e suas interações com a mídia nas semanas seguintes fizeram com que muitas pessoas, incluindo os investigadores, passassem a questionar sua versão do que realmente tinha acontecido naquela noite. Algumas partes de sua história não faziam muito sentido ou não se ligavam, e além disso, seu comportamento ao aparecer publicamente para a mídia não dava a impressão de que ela estava sofrendo pelo que tinha passado, ou até mesmo por não saber o que tinha acontecido com Peter Falcone. Ela raramente falava com a mídia, mas quando o fazia não demonstrava nenhuma emoção, e em uma das poucas coletivas de imprensa em que ela concordou em participar na época, ela apenas respondeu poucas perguntas, mas o que mais incomodou o público foi o modo em que ela se vestia em suas aparições, porque de acordo com eles, ela não estava com a roupa adequada para a situação. Mas assim, gente, eu não sei se tivesse passado por um trauma, provavelmente o maior trauma da minha vida, eu iria querer aparecer na mídia o tempo inteiro, porque a gente sabe como funciona, a gente sabe que as pessoas às vezes passam do ponto, e ela provavelmente ainda estava tentando lidar com tudo o que aconteceu, e também isso dela não estar demonstrando emoções o suficiente, é uma coisa que não cabe a gente a julgar, porque cada pessoa lida com luto diferente. Tem gente que chora muito, tem gente que se isola e tem gente que não consegue demonstrar. Então não é uma coisa que eu acho que foi legal das pessoas ficarem reparando tanto. Em uma nova coletiva de imprensa, ela disse que não gostava e não confiava na mídia porque eles sempre distorciam o que ela falava, fazendo com que ela parecesse uma mentirosa. Logo em seguida, Joanne passou a ser massacrada pela mídia
e passou rapidamente de uma sobrevivente corajosa para uma turista britânica metida, que provavelmente estava envolvida no desaparecimento de seu namorado. E pouco tempo depois ela voltou para o Reino Unido, o que mais uma vez as pessoas acharam esquisito, dizendo que ela estava fugindo. Mas tipo assim, se a gente parar para pensar, toda a família dela e de Peter estava no Reino Unido, então não fazia muito sentido ela ter que lidar com tudo aquilo sozinha em um país onde ela não conhecia ninguém. E pouco tempo depois que ela voltou para o Reino Unido, ela acabou conversando com o irmão de Peter, onde ela disse a ele sobre o seu caso com Nick Riley e pediu também que ele contasse para o resto da família, porque ela estava muito envergonhada e ela não conseguia fazer isso ela mesma. Mas de alguma forma essa informação acabou saindo para a mídia. Até hoje não se sabe quem espalhou, fazendo com que a situação de Joanne Liz ficasse ainda pior do que já estava e as pessoas começassem a suspeitar ainda mais dela. E agora fica um pouco complicado defender, porque após o desaparecimento de Peter Falconio, ela continuou a trocar e-mails com Nick Riley e até em um certo momento ela pediu que ele chamasse ela de Steph, para que se depois os investigadores lessem esses e-mails, eles não conseguissem ligar os dois. E quando os policiais descobriram, porque era óbvio que eles iriam descobrir, ela disse apenas que não era da conta deles e que isso era irrelevante para a investigação. Ô amiga. Uma recompensa de $250 mil foi postada por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Peter Falconio. E em fevereiro de 2002, 6 meses após o ataque, Colleen Gwynne foi promovida a superintendente e passou a assumir a investigação. A polícia também liberou 2 retratos falados do agressor, no qual foram feitas através das inscrições feitas por Joanne. Em um deles, o homem tinha cabelo grande e bigode, e na segunda versão seria ele com cabelo cortado e sem bigode. Mas esse retrato não foi de muita ajuda, porque basicamente parecia com qualquer morador do território norte. Pouco tempo depois foi descoberta uma pequena quantidade de sangue na blusa que Joanne estava vestindo no dia do ataque, e após ser levada para análise foi descoberto que aquele sangue não era nem de Peter nem de Joanne. Então eles decidiram jogar esse DNA no banco de dados para ver se alguém que já tinha sido registrado no banco de dados batia com a descrição, mas infelizmente não bateu com ninguém. Eles também enviaram as algemas caseiras para o laboratório para ver se tinha algum DNA, mas também não encontraram nada, apesar de que aparentemente tinha um pequeno fragmento que era o mesmo da blusa, mas como eles não tinham nenhum registro no banco de dados, eles não tiveram nenhuma correspondência. Algumas imagens da câmera de segurança de um posto de gasolina perto de Alice Springs foram divulgadas para o público, no intuito de que as pessoas conseguissem identificar o homem que aparecia nas filmagens. Mas como isso não aconteceu, os investigadores começaram a investigar os proprietários registrados do modelo de carro Toyota Land Cruiser 4-Wheel Drive de 1991 a 1999, que era o modelo do carro utilizado pelo homem nas imagens. E a partir dessa investigação, eles conseguiram identificar o homem como sendo Bradley John Murdoch. No dia 1º de novembro de 2001, os policiais foram na casa de Bradley, onde conversaram com ele e com alguns vizinhos. Mas uma coisa que foi bem criticada foi o fato de que eles não pegaram nenhuma amostra de DNA de Bradley para confirmar com a amostra de DNA que eles tinham. E de acordo com os policiais, ele não parecia com o homem que aparecia nas imagens, e por conta disso que eles não pegaram as amostras, e Bradley Murdoch passou sim a estar na lista de suspeitos, mas por enquanto ele não foi investigado mais a fundo. Colleen Gwynne chegou a viajar para a Inglaterra para conversar com Joanne e entrevistá-la, e esse interrogatório durou mais de 12 horas, e durante todo o interrogatório Colleen disse que Joanne falou normalmente e que toda a história dela batia e que não tinha nada de esquisito. E a partir desse momento que ela percebeu que o problema na investigação inicial havia sido a polícia e não Joanne. No dia 17 de maio de 2002, a força-tarefa designada para o caso de Peter Falconio acabou entrevistando um homem chamado James Happy, que era o homem que dividia a casa com Bradley Murdoch, após ele ser parado na estrada e ter sido encontrado com uma posse absurda de drogas. E nesse momento, James percebeu que se ele não falasse alguma coisa, ele teria uma sentença de prisão muito alta, e então ele começou a falar. James disse que ele e Bradley eram muito amigos desde 1998 e que Bradley, na verdade, também era um traficante de drogas e que até tinha um comércio de drogas
em uma cidadezinha chamada Sedem. Ele também disse que já havia visto Bradley fazer algemas caseiras exatamente como as que Joanne estava usando, e ainda acrescentou que Bradley havia comentado com ele que no dia do ataque ele havia entrado em algum problema muito sério, mas que nunca chegou a dizer exatamente o que tinha acontecido. Os investigadores então foram até a casa do irmão de Bradley, onde eles conseguiram amostra de DNA, porque assim eles conseguiriam comparar esse DNA com o DNA encontrado na blusa de Joanne. E então foi comprovado que Bradley Murdock era sim um homem misterioso, mas a gente ainda vai falar sobre isso muito mais na frente, sobre esse DNA. E Gary, que era o irmão de Bradley, só deu a amostra de DNA dele porque ele tinha certeza absoluta que Bradley não tinha nada a ver com isso, porque isso não era do feitio dele, e chegou até a comentar com Bradley que os policiais estavam atrás dele, e então ele fugiu. Bradley John Murdock nasceu no dia 19 de fevereiro de 1958 em Geraldton, na Austrália, e era o terceiro filho do casal Colin e Nancy Murdock, que já estavam com 40 anos de idade e a gravidez não foi planejada. Colin era um mecânico e Nancy uma cabeleireira, e a família morava perto de Northampton antes de se mudar para Perth quando ele tinha 12 anos de idade. Seus irmãos mais velhos, Robert e Gary, eram muito próximos, então eles praticamente ignoravam Bradley, e Nancy e Colin, que já estavam cansados e já tinham cuidado de duas crianças, estavam tendo um pouco de dificuldade em criar mais um filho, então ele não recebia muita atenção de nenhum lado, e isso também porque o seu irmão Robert havia nascido com alguns problemas de saúde, então ele vivia entrando e saindo de hospitais, e logo após se mudarem para Perth, Bradley acabou tendo alguns problemas para se adaptar na cidade grande, e logo se envolveu com uma gangue de motoqueiros, então ele vivia entrando em brigas e se envolvendo com muitos problemas. E para piorar ainda mais toda a situação, Robert acabou morrendo devido aos seus problemas de saúde. Aos 15 anos, ele deixou o ensino médio e voltou para sua cidade natal, onde passou a se envolver com atividades criminosas com outras gangues. Em 1980, conheceu uma mulher chamada Diane, com quem ele se deu muito bem, e na época ele também tinha o seu próprio negócio de caminhões, porém, em 1980 teve que declarar falência. E em 1984, ele e Diane se casaram e tiveram um filho juntos, mas o casamento acabou em 1986 devido à violência doméstica e eles nunca mais se falaram. Logo depois disso, ele conseguiu um emprego como motorista de caminhão e traficante de drogas, e ele era muito bom no que fazia porque conseguia dirigir por muitas horas sem ter que parar, e caso o caminhão desse algum problema mecânico, ele conseguia consertar muito tranquilamente, pois já havia trabalhado com isso alguns anos antes. Em 1995, ele morava em Kimberley e lá tinha muita demanda por mecânicos, então ele acabou se dando muito bem por lá, apesar de não gostar muito da região. E no dia 20 de agosto no mesmo ano, Bradley foi para um bar que sempre ia, e após várias cervejas ele ficou super bêbado e decidiu ir embora, mas o caminho mais rápido até sua casa havia sido fechado por conta de uma festa que estava tendo para comemorar uma grande final de futebol pelos indígenas da região. E acontece que Bradley era extremamente racista, a ponto de ter uma tatuagem do Ku Klux Klan em seu braço. Então ele foi até sua casa, pegou uma espingarda e voltou para a festa, onde começou a atirar para todos os lados. E a sorte foi que ninguém foi atingido, e ele foi condenado a 21 meses de prisão, no qual cumpriu apenas 15. Assim que saiu da prisão, em 1998, ele se mudou para Derby, onde continuou traficando drogas e dirigindo trens rodoviários, antes de se reinstalar na cidade de Broome e transportar drogas para Sedem, onde acabou conhecendo James Happy. E em outubro de 2000, ele conheceu sua nova namorada chamada Beverly Ellen. Alguns meses depois de ser considerado o principal suspeito no caso de Peter e Joanne, no dia 22 de agosto de 2002, ele foi preso no sul da Austrália pelo estupro e sequestro de uma mãe e sua filha de 12 anos de idade. Ele as manteve presas em um cativeiro por 25 horas antes de deixá-las ir embora, e eu vi na internet que ele fez isso como uma forma de se livrar da acusação de Peter Falcone, mas eu não entendi qual a linha de raciocínio para isso dar certo. E enquanto ele estava preso aguardando o julgamento desse caso, Colleen Gwynne foi visitar ele na prisão e logo em seguida ela foi para a Inglaterra, onde mostrou para Joanne 12 fotos de suspeitos, e dessas fotos ela deveria dizer quem era o homem misterioso, e rapidamente ela apontou para Bradley Murdock. A gente também vai voltar para esse ponto mais na frente. Bradley Murdock foi inocentado das acusações de sequestro e estupro da mãe e da menina de 12 anos,
o que até hoje eu não entendi como que aconteceu, mas logo em seguida ele foi preso pelas acusações de assassinato de Peter Falcone e a detenção ilegal de Joanne Lees. A defesa de Bradley argumentou no julgamento que a correspondência de DNA pode ter sido devido ao fato de que ele foi no mesmo restaurante que Peter e Joanne haviam ido no dia do ataque, que era o Red Lobster, ou até mesmo que poderia ter sido uma evidência plantada por pessoas desconhecidas, e ele até chegou a mostrar evidências de que ele realmente havia ido no Red Lobster naquele dia. Bradley foi visto deixando Alice Springs em um momento e em uma direção que eram consistentes com ele estar em Barrel Creek, ou perto dali no momento do crime, e o testemunho de um especialista em imagens afirmou que Bradley realmente era o homem que havia sido capturado na filmagem das câmeras de segurança do posto de gasolina. No dia 13 de dezembro de 2005, Bradley Murdock foi considerado culpado por um júri em veredito unânime e foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por 28 anos. E no dia 12 de dezembro de 2006, ele apelou a sua sentença na Suprema Corte e ele alegou que as evidências apresentadas haviam sido contaminadas porque Joanne aparentemente já havia visto a sua fotografia na internet antes de ser entrevistada pela polícia. O que realmente pode ter acontecido, visto que ele já estava sendo investigado e sua imagem estava circulando em todos os meios de comunicação. Mas no dia 10 de janeiro de 2007, o Tribunal de Apelação Criminal do Território Norte negou sua apelação e ele decidiu solicitar licença especial para apelar no Tribunal Superior da Austrália. Mas no dia 21 de junho de 2007, o tribunal negou sua licença especial e, sob o sistema judicial australiano, ele já esgotou todas as suas oportunidades de apelação. Houve rumores de que Bradley iria dizer onde estava o corpo de Peter caso ele fosse transferido para uma prisão no oeste da Austrália, que aparentemente era uma prisão melhor, mas ele nunca fez isso e até hoje o corpo de Peter Falcone continua desaparecido. Algumas testemunhas, dentre elas um homem chamado Robert Brown e sua irmã, afirmaram que eles haviam visto Peter Falcone junto com 2 outros homens no posto de gasolina onde eles trabalhavam alguns dias depois do desaparecimento, e eles afirmaram que esse grupo de homens estava agindo de uma forma bem esquisita e até a posição em que eles estavam abastecendo o carro era esquisita. Mas o promotor do caso acabou rejeitando essas alegações porque ele disse que algumas informações ficavam mudando de um irmão para outro, como por exemplo até a cor do cabelo. Mas esse testemunho acabou abrindo espaço para que muitas pessoas acreditassem que Peter Falcone ainda estava vivo e que na verdade tudo isso era um plano dele para fugir dos impostos que ele tinha que pagar por conta daquela dívida que eu falei para vocês lá na frente, e que Joanne na verdade também tinha ajudado ele a fazer todo esse plano. Será? Hoje em dia, Bradley Murdock continua preso cumprindo a sua sentença no Centro Correcional de Darwin, onde passa basicamente todo o seu tempo na cozinha e chegou até a ficar conhecido por suas sobremesas. Em 2019, ele foi diagnosticado com câncer e ele pode solicitar por liberdade condicional a partir de 2033, mas a menos que ele revele a localização do corpo de Peter, o pedido será negado. Em 2006, Joanne Lee chegou a lançar um livro chamado No Turning Back, My Journey, onde ela fala um pouco melhor sobre os acontecimentos e como tudo afetou ela. E em 2017, ela voltou para o Território Norte para poder ajudar em novas buscas pelo corpo de Peter Falcone. Ela também voltou ao local do ataque para um episódio do programa 6 Minutes da Nine Network, além de revelar que queria se tornar uma cidadã australiana e que pretendia passar mais tempo no país. Alguns anos depois do incidente, ela passou a estudar sociologia na Universidade de Sheffield e chegou também a trabalhar em outras agências de viagem, mas hoje em dia ela é assistente social. E ano passado foi lançado um super documentário sobre esse caso chamado Murder in the Outback, The Falcone and Lees Mystery, produzido pelo Channel 4, que contém 4 episódios. E esse documentário eu infelizmente não consegui assistir porque eu não encontrei lugar nenhum. E todo lugar que eu encontrava, eu tinha que fazer login. E quando eu fazia login, eu tinha que morar na Austrália ou no Reino Unido. O que não acontece, né? Eu moro no Brasil. Mas eu fui até as profundezas da internet para conseguir pegar todas as informações mais relevantes que falam nesse documentário. E eu consegui, acho que a maioria delas, então eu vou falar para vocês agora. E uma das coisas bem discutidas nesse documentário foi o DNA que foi utilizado para comprovar a culpa de Bradley Murdock,
que foi questionada. Isso porque Bradley, enquanto estava preso antes do julgamento, ele foi aparentemente colocado em uma sala que estava a algema caseira. Então essa nova descoberta fez com que criasse uma grande teoria de que essa evidência de DNA tivesse sido plantada. E um cientista forense chamado Brian McDonald disse que se Bradley realmente fosse o assassino, o seu DNA deveria estar em todos os lugares, em toda a roupa de Joanne, dentro da Kombi, ao lado de fora e inclusive na algema que ele tecnicamente teria criado. O que não aconteceu, muito pelo contrário, praticamente nem tinha DNA dele. Outro ponto abordado no documentário foi a poça de sangue encontrada onde Peter teria sido baleado, porém não existe nenhum rastro de sangue, visto que ele havia sido arrastado de acordo com testemunhos de Joanne, e nenhum respingo de sangue devido ao tiro, o que não faz nenhum sentido. Também é mencionado no documentário as imagens da câmera de segurança, e um especialista chegou a falar que o homem que aparece nas filmagens é muito baixo para ser Bradley Murdock. E esse documentário deixa entender que o réu assassino ainda está solto e que Bradley foi preso injustamente. Em um dos episódios no qual Joanne aparece sendo entrevistada, ela revela pela primeira vez que no dia do ataque ela e Peter haviam fumado maconha, então ela não estava no seu estado normal e, de acordo com ela estava relaxada e calma, e que também por conta dos efeitos da droga, algumas partes do ataque ela lembra muito bem, mas outras partes fica meio borrado, o que também explica o fato dela ter mudado algumas pequenas informações ao longo dos anos. Quando o casal deixou Alice Springs no dia 14 de julho, eles seguiram para o norte pela Stuart Highway, passando por uma estalagem chamada Aileron. De acordo com Joanne, ela e Peter não haviam parado em Aileron, mas o proprietário, chamado Greg Dick, disse no documentário que se lembrava deles e de sua Kombi laranja. Greg ainda acrescentou que um homem de aparência rude entrou na estalagem e comentou que estava trabalhando no Davenport Range National Park, a leste de Tennant Creek. Esse homem também mencionou que tinha um cachorro e aparentemente Joanne havia conversado com ele por alguns minutos. E Greg Dick acredita fortemente que esse homem é o verdadeiro assassino. E ele chegou a olhar uma fila de suspeitos na qual Bradley estava e disse que esse homem não era nenhum deles. Teve também um caminhoneiro chamado Phil Cook que tinha ficado preso nas estradas em Barrel Creek após o bloqueio da polícia depois do ataque. E ele disse que enquanto ele estava naquela fila, ele chegou a conversar com um outro homem que tinha a mesma descrição que Joanne e Liz tinham dado para a polícia. Esse homem chegou a falar para Phil que ele tinha acampado muito perto do local do ataque em Barrel Creek e que ele também tinha enterrado uma boa quantidade de drogas. E Phil chegou a falar que só faltava ele ter um cachorro, que com certeza ele seria um grande suspeito no caso. E a resposta desse homem foi que se ele tivesse um cachorro, ele poderia simplesmente dar um tiro nesse cachorro e conseguir um outro cachorro mais na frente. E o mais esquisito disso tudo é que a polícia realmente encontrou um cachorro morto na estrada, perto do local do ataque. Phil, obviamente, contou isso para a polícia sobre esse homem super esquisito, mas a polícia disse que já havia o entrevistado e que ele tinha sido liberado. E basicamente foram essas as novas informações que eu encontrei, que foram faladas no documentário, mas infelizmente eu não vou saber nunca. Porém, esse documentário, ele não investigou muito bem todos os lados, porque ele basicamente tenta comprovar a suposta inocência de Bradley Murdock. E além de todas essas informações que eu falei para vocês e dessas questões envolvidas, existem 4 principais questões sobre o caso e que até hoje não foram respondidas. A primeira delas sendo se teria mais alguém no local no dia do ataque, e isso porque Vince Millar, que foi o homem que resgatou Joanne na estrada, disse que ele havia visto 3 homens poucos minutos antes, sendo um deles provavelmente Peter Falconio, um Bradley Murdock, e o terceiro, completamente desconhecido. Vince também afirmou que poucos minutos antes de Joanne pular na frente do caminhão, ele havia visto faróis fazendo círculos e luzes se apagando e acendendo, algo que nunca foi investigado pelos detetives. A segunda pergunta seria se Peter Falconio teria sobrevivido ao ataque, porque várias testemunhas afirmaram após o desaparecimento que haviam visto ele em algum momento. A terceira grande pergunta seria sobre o sangue encontrado no local do crime, porque como eu falei para vocês, era uma pequena poça
E se ele foi arrastado, como Joanne falou, deveria ter um rastro de sangue e também, devido ao tiro, teriam que ter alguns respingos, algo que não tinha, o que é bem esquisito, mas ainda mais esquisito que isso é a quarta pergunta, que é em relação às pegadas encontradas no local, que foram apenas encontrar as pegadas de Joanne, sendo que tinham pelo menos 2 pessoas, uma delas sendo Peter Falcone, outra sendo o agressor e também o cachorro. Então, o grande problema nesse caso não é nem as evidências que foram encontradas, mas sim as coisas que não foram encontradas. E aparentemente o filme Wolf Creek Viagem ao Inferno, que foi lançado em 2005, que foi baseado em fatos reais, usou como inspiração o caso de Peter Falcone e também o caso do serial killer Ivan Milat, que eu vou trazer para vocês em breve aqui pro canal, que também é um caso australiano. E o Wolf Creek também teve um segundo filme e vai ter um terceiro que vai ser lançado em 2022. Era para ter sido lançado em 2020 para 2021, mas por conta da pandemia isso não aconteceu, infelizmente, como vários filmes. E também tem uma série de mesmo nome. Eu nunca assisti a série, se alguém já assistiu, comenta aqui embaixo para ver se vale a pena. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E eu quero saber também a opinião de vocês sobre todo esse caso, se vocês acham que realmente Bradley Murdock é o culpado, que ele não foi preso injustamente, ou até mesmo se Joanne está escondendo alguma coisa e quem sabe ela mesma está envolvida em tudo isso. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.